põe a mão no teu coração. Senhor, nós queremos te louvar, porque sempre que podemos sentar, Senhor, diante de ti, porque quando nós ouvimos a tua palavra, nós sentamos diante de ti para aprender e somos tocados por ti. Por isso eu clamo em nome de Jesus, que a tua palavra possa penetrar em corações, alma, mente, Senhor, avivando, libertando, restaurando, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, eu queria que você abrisse em João, capítulo 17. João, capítulo 17, Jesus, ele fez questão de contar um segredo para os seus discípulos e chegou, é claro, até nós. Antes da gente ler João, capítulo 17, eu queria dizer que se teve um roubo, uma perda na humanidade, não foi simplesmente o fato do homem ter saído do Éden. Se você me perguntar assim, de tudo que Adão perdeu, o que foi pior? Foi a glória. Sem a glória, nós ficamos deformados. Assim aconteceu, não só, Adão não foi o primeiro foi Lúcifer, que se tornou Satanás. Ele perdeu, quando ele perdeu a glória, quando ele perdeu a presença de Deus, ele ficou deformado. E assim foi com Adão. E aí a gente acha que esse roubo acabou em Adão. Não, esse roubo ele chega até nós. Por isso que as pessoas, elas são pessoas deformadas. São pessoas que, mesmo dentro da igreja, mesmo convertidas, não entenderam que precisam buscar a glória, mergulhar na glória. Moisés, ele era incansável. Ele conheceu a glória durante 80 dias, lá no Monte Sinai. Ele conheceu a glória, não só uma vez, 2 vezes ele subiu, ele mergulhou na glória. A nuvem de glória envolveu Moisés. E ele não queria mais perder isso, ele falou, nunca mais. E por isso que a gente vê Moisés todos os dias na tenda do encontro, porque ele queria a glória de Deus. Eu pergunto para você, você busca todo dia a glória de Deus? Nem me responda, né? É para você mesmo que você responde. Se você busca com essa intensidade a glória de Deus, se você tem noção do que é a perda da glória. Eu digo para você que nós podemos ser pessoas marcadas pela dor ou marcadas pela glória. Se nós formos marcados pela dor, logo nós seremos reconhecidos como pessoas fracassadas, pessoas fragilizadas, pessoas vulneráveis. Quando Deus olhou para Jacó, ele disse, bom, ele é o meu herdeiro. E Deus falou um monte de coisa sobre Jacó, coisas que aconteceriam. Só que o fato da gente estar vivo, só o fato de você nascer, pronto, você já tem um inimigo que quer roubar, acima de tudo, a glória de Deus que deve estar sobre a sua vida. Então, quando ele consegue, ele fica feliz, porque você não vai chegar, você pode até ir para o céu, mas você não vai com a intensidade de ter marcado. Quando a gente lê aqui a galeria de Hebreus, capítulo 11, são pessoas que marcaram por onde passaram. Quando a gente vê o Antigo e o Novo Testamento, e se eu falar o nome Paulo para você, você vai falar, não, Paulo, ele marcou, não foi só a cidade onde ele morava, ele marcou continentes. Foi um homem que impactou. Por quê? Porque tinha a glória de Deus. E Jacó, claro que aconteceram problemas na vida dele. O primeiro problema foi na casa dele, quando o pai fez diferença entre Esaú e Jacó. Pronto, ele já se sentiu fragilizado, né? E aí a gente vê todo o efeito dessa diferença entre um filho e outro. Mas as dores não acabaram. Depois a gente vê que ele perdeu a esposa que ele amava, Raquel. Ele era apaixonado por Raquel, outra dor. Então, a primeira dor, você vê lá dentro da casa dele. Depois você vê que não foi só Raquel, aí ele perde José, que é o filho da sua amada. Aí José, e os filhos mentem para ele, olha, José foi despedaçado, José morreu. E está escrito que ele não se deixou ser consolado. Jacó, ele escolheu permanecer
na dor. Ele escolheu permanecer longe da glória. Está escrito que ele não se deixou ser consolado. Quando você não se deixa ser consolado, o teu assunto sempre serão dores. A pessoa chega perto de você e você não tem uma história para contar. Você tem várias histórias de dores, mas você não tem uma história de superação. Você não tem uma história de encontro com Deus no meio da fornalha, no meio da cova. Sabe, problemas nós temos e muitos. Mas nós precisamos escolher sermos marcados pela glória. Uma coisa que assim, me deixa impactada, quando foram dar a notícia para Jacó, José vive. Olha, ele estava marcado pela dor. Quando disseram para ele, José vive e está te chamando para você ir lá para o Egito, ele não está só vivo. José é o homem mais importante do Egito. Sabe o que está escrito? Que o coração, eu acho incrível a palavra, porque ela descreve. A palavra fala de detalhes. Lá em Gênesis 45 está escrito que o coração de Jacó nem palpitou, porque quando alguém te dá uma boa notícia, o teu coração acelera. Já pensou se uma pessoa, um filho que você não vê, aí te dá uma notícia, ele chegou, teu coração acelera. Está escrito que o coração de Jacó não acelerou, porque ele não acreditou. Na primeira vez ele não acreditou. Na segunda vez, quando contaram para ele, aí sim, ele falou uma palavra que você tem que dizer, porque nós precisamos hoje buscar não dores, nós precisamos buscar glória de Deus. E sabe a palavra que ele disse? Ele disse, basta. Basta, eu vou me levantar, porque o meu filho vive. Sabe o que você tem que falar hoje? Aquilo que está te amarrando, aquilo que está te angustiando, basta. Hoje eu vou levantar, porque o meu Redentor vive. Não é José que vive, é o meu Redentor vive. Isso a gente precisa fazer diariamente, porque os impactos são violentos. É para desestruturar mesmo. Mas eu digo para você, teu coração, o coração de Jacó, não acelerou quando disse, o teu filho vive. E eu digo que o teu coração tem que acelerar, porque eu estou dizendo para você que Jesus está voltando, porque Ele está vivo. Levanta a tua mão agora. Senhor, nós sabemos que nós estamos vivendo dias diferentes. Não queremos ficar distraídos com as más notícias como Jacó. Nós somos herdeiros como Jacó. O Senhor está dizendo, o rei está vivo, o rei está reinando e o rei está voltando. Que o nosso coração possa acelerar. O coração de Jacó só conseguiu acelerar na segunda vez que foi dito. O nosso coração tem que começar a acelerar agora, em nome de Jesus. Põe a mão sobre o teu coração, que o teu coração comece a acelerar, que o teu coração seja avivado, reavivado, em nome de Jesus. Que você diga agora no teu interior, como Jacó disse, basta, o meu filho vive. Basta a dor, o meu filho vive. Basta a tristeza, porque o meu filho vive. Eu vou levantar e eu vou ao encontro. José não foi até Jacó, foi Jacó que foi até José. Você hoje tem que se levantar e ir ao encontro do rei, porque o rei está voltando e ele quer a sua igreja com o coração acelerado, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Então, eu pedi tudo isso para falar de um momento muito importante em João capítulo 17. Em João capítulo 17, quando a gente pega João capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos. Quando você vê João capítulo 14, Jesus começa a introduzir, Jesus já está na Páscoa, a sua última Páscoa. Ele já está indo para o momento mais importante da história da humanidade, que seria a sua morte e a sua ressurreição. Então ali, quando ele estava lavando os pés em João capítulo 13, é um momento crucial. Os seus discípulos estão aprendendo ainda a lição com o mestre, aprendendo a lição da humildade, aprendendo a lição do perdão, aprendendo a lição do autocontrole, porque ele não saiu dando tapa em Judas. Ele falou, vai fazer o que você tem que fazer. Olha, você está sendo até usado, vai lá, vai lá. Então ele não perdeu tempo com mágoas, com ressentimentos. Em João 14 ele começou a falar sobre o assunto mais importante, que é a vinda do Espírito Santo, que está aqui, ó, dentro de você. O reino dos céus, o Espírito Santo está aqui dentro de você.
Em João capítulo 15, ele começou a falar de frutificação. E depois em João capítulo 16, ele volta a falar do Espírito Santo. Ele volta a falar de um assunto muito importante também, dizendo, olha, vocês vão me deixar, mas o Pai não vai me deixar. Quando ele chega em João capítulo 17, agora já ensinei tudo, eu vou orar. Ele orava com frequência, sempre, o tempo todo. E os discípulos viam, e tanto viam que pediram para ele, ensina-nos a orar. A vida de Jesus era uma vida de oração. Ele quis deixar esse caminho para a gente. Mas a gente não ouve. Tanto que eles não ouviam o que Jesus orava, que eles pediram para Jesus, dá para o Senhor ensinar como orar? Jesus disse, claro, prontamente ele ensinou. E você pode ler em Mateus capítulo 6. Mas dessa vez ele falou, eu vou orar, tá? E todo mundo ficou olhando, achando que ele ia se retirar. Não, eu vou orar aqui no meio de vocês, vocês vão ouvir. Como que eu sei? Mas, se não João, como é que João teria ouvido? João ouviu, os outros ouviram. E ele começou ali ainda, ele não tinha chegado ainda no Getsemane. Essa oração de João capítulo 17 ainda é no cenáculo. Só em João capítulo 18 que ele começa a ir para o Getsemane. No Getsemane era ele e o Pai. Ele até chamou para os discípulos estarem com ele. Mas era ele e o Pai. E os discípulos nem ouviram o choro, porque está registrado isso. Que ele chorou em alta voz, clamor, muita dor, muita aflição. Mas aí ele começou a orar. Essa é a oração mais linda, é a oração mais profunda, e a oração que você deveria ler versículo por versículo, dizendo, eu quero aprender o que ele permitiu, porque Jesus abriu a porta, ele abriu a porta de um segredo, eu vou ensinar um segredo para vocês. Então ele começou a orar em voz alta, João capítulo 17, e está escrito aqui em João capítulo 17, claro que eu não vou ler o capítulo todo, eu vou ressaltar 3 versículos, que tem muitos segredos aqui. O segredo da aliança, o que é uma aliança de sangue, tem muitos segredos, mas eu vou ressaltar um segredo que está aqui. E está escrito no versículo 11, Pai, já não sou no mundo, mas eles vão continuar no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um como nós. Fala comigo, para que eles sejam um como nós. Repete, para que eles sejam um. A Ana fez uma música, né, Ana? Que linda essa música, nunca mais cantou. Você lembra dela? Vai cantar? Então, essa música ela fez justamente para uma conferência, para que todos sejam um. E aqui é o nome da nossa igreja, para que todos sejam um como nós. E aí ele abriu um segredo. Você quer saber o segredo da glória do céu? Você quer saber o segredo da paz do céu? Você quer saber o segredo do céu? É a unidade. Por isso que o inimigo vem nas famílias para dividir, ele vem nas igrejas para dividir, ele vem e entra no meio dos amigos para dividir, porque quando nós somos divididos, quando nós somos fragmentados, nós somos pessoas fracas, nós somos pessoas isoladas, nós somos pessoas vulneráveis, porque quando você está sozinho, você é vulnerável. Eu já contei, mas foi uma cena que me impactou. Eu estava vendo a Animal Planet vários anos atrás, e de repente eu vi uma cena linda. Era uma lagosta que tinha perdido em alguma luta ali, perdeu as suas garras. Então ela não estava junto com, eu não sei como chamar, o agrupamento de lagosta. Não sei se é a cardume, eu não sei qual é o coletivo de lagosta. Então ali estava aquele agrupamento de lagosta de um lado e aquela sozinha. De repente chega um predador, um peixe enorme, que ia de uma bocanhada só, ia engolir aquela lagosta. Mas a cena que ficou na minha memória foi linda. Aquele grupo de lagostas que estava à frente da lagosta ferida, voltou, fez um círculo, ficou as garras das lagostas para fora, ficou um círculo, quem olhasse era um círculo de garras. E, olha, aquele grande peixe
mas saiu correndo, porque ele não ia ficar para ver o fim da história com todas aquelas garras viradas para ele. Se nós soubéssemos o segredo da unidade, a unidade traz a glória. Jesus está falando aqui. Ele falou, a glória no céu é porque nós somos um. Nós somos a glória, mas a glória é porque nós somos um. E ele continua dizendo, e ele diz aqui, versículo 13, mas agora eu vou para junto de ti. E isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Agora você leia comigo no versículo 21. Eu vou começar no versículo 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles. Eu gosto de saber que eu estou dentro do aqueles. Ele falou assim, vocês estão ouvindo? Eu não estou orando só por vocês não, Pedro, Felipe, eu não estou orando, Mateus, só por vocês não. Eu estou orando por aqueles que hão de vir. Quem que se encaixa aqui no aqueles? Eu estou no aqueles. E eu acho fantástico eu estar dentro do aqueles. E ele diz, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Olha que emaranhado bonito. Eu sou em ti, o Senhor está em mim e eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, aí ele gostou, agora eu gosto dessa mistura. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados no quê? Na unidade. Esse é o segredo. A unidade traz a glória. Por isso nós precisamos estar unidos. Você não pode, o desânimo não pode te deixar sozinho. A tristeza não pode te deixar sozinho. É esse grude, é esse betume da arca, né, de Noé. É esse grude que faz, essa liga, que faz com que a glória venha e desça sobre nós. Isso é fenomenal. Eu quero mostrar a glória na vida de uma pessoa pouco provável para viver a glória. E eu quero que você abra comigo em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. É a pessoa menos provável para que eu fale com você sobre glória, ou que você enxergue glória na vida dele. Marcos capítulo 5. Porque quando você é uma pessoa, quando você deixa que dores, tristezas sejam maiores do que a presença de Deus em você, você se torna uma pessoa fragmentada. Sabe essa liga que Jesus disse? Eu no Pai, o Pai em mim e eles em nós, essa mistura boa. Ele está falando, eles têm que entender que eles precisam ser um conosco, um com eles mesmos, uns com os outros. Nós precisamos ser um, sabe, tanto com Deus, quanto os nossos relacionamentos, como também conosco mesmo. Porque lembra que Jesus ensinou em Mateus capítulo 9, ele disse assim, não queira viver o evangelho com uma roupa velha, com pequenas porções de coisa nova, porque a coisa não vai dar certo, vai rasgar, mas um momento ou outro vai rasgar. Você precisa viver tudo novo. Quem quer tudo novo? Eu quero tudo novo. Sabe, hoje eu vi uma propaganda da Coca-Cola. Gente, eu vou ter, porque entrou um vídeo, eu estava vendo o jornal, e sabe aquelas propagandas que entram antes de um vídeo? E que fenomenal! Que inteligência! Nós precisamos usar esse tipo de inteligência para entender melhor ainda o Evangelho. Mas eu vou parar para ver essa propaganda de novo, para escrever, porque é fantástico. Ele diz, por que você está querendo dizer que nós vamos querer voltar para uma vida normal? Não, a gente não tem que voltar, a gente tem que ir para frente. É muito legal, usando, sabe, que tudo bem, nós queremos voltar para um normal, mas não tem que voltar
voltar para um normal. Você tem que ir para um normal. Um novo normal mesmo, porque você ficou diferente. Agora eu garanto que você ficou diferente. Eu garanto que você valoriza mais a comunhão. Eu garanto que você valoriza mais a liberdade de viajar ou não. Você está valorizando mais muitas coisas. Então não é um novo normal. É uma nova forma de viver. Não é, sabe porque a gente fala o novo normal, assim, como uma coisa chata, como uma coisa ruim. E eu digo para você que o novo que Deus tem para você é um novo normal mesmo. É um novo normal que você não está acostumado. É fenomenal o que Deus tem reservado para a gente. É isso que me anima. É isso que me inspira. Quantas vezes vocês já me ouviram dizer que eu pedi muito para Deus, para eu estar viva no momento crucial que seria o avivamento. Então chegou a hora da gente viver. Chegou a hora, ainda bem que tem gente acordada aí querendo avivamento. É nos jovens, jovens vão vir, o avivamento vem com eles, em nome de Jesus. Mas por que eu pedi para você abrir em Marcos capítulo 5? Porque tem o gadareno. Olha, se eu perguntar aqui, 90% das pessoas conhecem a história do gadareno. O gadareno era um homem conhecido em Decápolis, em uma das cidades de Decápolis, em Gadara. Ele era um homem conhecido pela vergonha, pela humilhação, pela violência. Ninguém conseguia deter aquele homem. Aquele homem se autodestruía, aquele homem destruiria pessoas que se chegassem perto dele. Tentaram de tudo para controlar aquele homem. Correntes, e não conseguiram. Ele quebrava todas as correntes, ele se autoflagelava, ele andava, ele não vivia mais com a família. Está escrito que ele andava dia e noite no meio dos sepulcros. Essa história toda você sabe. A história também que Jesus saiu de lá de Cafarnaum para ir até Gadara, e que ele enfrentou uma tempestade, e os discípulos também, para ir por causa deste único homem. Eu garanto que você sabe também. Mas por que você está contando tão rápido essa história? Porque eu quero ressaltar só 3 versículos dessa história. Eu quero ressaltar, talvez você passe batido, e você não repara que teve um diálogo. Não só de Jesus perguntando enquanto aquele homem estava endemoniado. Talvez você sempre tenha prestado atenção em Jesus conversando com aquele homem enquanto endemoniado. Porque perguntou, e qual é o teu nome? E ele falou, e não foi nem o gadareno, foram os demônios que responderam, que estavam dentro do gadareno, falaram, somos legião. Talvez você só tenha prestado atenção nesse diálogo, mas teve um outro diálogo. Este homem, ele sabia, depois que ele foi liberto, grande libertação, ele entendeu que aquele não era o fim. Esse é o problema. Talvez grandes experiências que você já tenha tido com Deus, ou simplesmente foi a tua salvação, ou foi o batismo do Espírito Santo, ou foi o batismo nas águas, ou foi um encontro com Deus. Talvez você tenha ficado satisfeito com algo que você viveu com Deus. Este homem, ele podia ter ficado satisfeito com a libertação. Agora ele estava aliviado. Agora ele tinha sossego. Agora ele tinha paz. Agora ele tinha liberdade para ficar onde ele queria. Se ele quisesse ir para casa, ele iria. Se ele quisesse ir para a rua, ele iria. Não teria que ficar andando mais no meio dos sepulcros. Mas teve um diálogo que primeiro foi sabe uma coisa de ficar grudado em Jesus? E eu quero que você leia comigo. Marcos capítulo 5. Depois que aconteceu tudo isso está relatado do versículo 1 ao versículo 14, tudo que eu contei para vocês. Mas quando chega no versículo 15, eu vou ler para você, começar aqui um pouquinho acima do versículo 15, a parte B do 14. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Claro, algo aconteceu na cidade diferente. E indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião. Ele estava sentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. A primeira coisa que aconteceu, este homem, unidade,
Este homem, ele começou, primeiro ele ficou com ele mesmo. De repente, ele foi liberto no espírito. Os demônios não tinham mais poder sobre a sua vida espiritual, nem sobre o seu corpo. Mas as suas emoções também, ele ficou apegado a Jesus. Ele podia dizer, não, eu vou aproveitar, fazer um monte de coisa. Não, ele ficou grudado. Ele ficou, aonde que está escrito aqui? Sentado, grudado. Ele queria ser um com Cristo. Ele entendeu que sem Cristo, ele poderia não viver mais, ele poderia não ficar mais endemoniado, ou poderia, mas nada faria sentido. Ele entendeu que ele precisava da glória, ele precisava ser um com Cristo, e ele estava lá, agarradinho com Jesus. Aí as pessoas viram e falaram, este homem mudou, que grande transformação. Gente, a glória de Deus em você provoca transformação. É impossível você ter a glória de Deus e você continuar o mesmo. Quando você está cheio da glória de Deus, tudo modifica. Por isso que está escrito em Abacuque 2, que a terra seria cheia do conhecimento da glória de Deus, da mesma forma como as águas, elas cobrem o mar. Você não enxerga o fundo do mar, você só enxerga as águas. As pessoas têm que enxergar Cristo em você, a paz de Cristo, a alegria de Cristo, a mansidão de Cristo, a bondade de Cristo. A glória tem que ser como a água, sabe? Não vai enxergar nada de você. Que transformação. As pessoas, elas ficaram impactadas. Esse é o gadareno. Meu Deus, que diferença. O homem está vestido, o homem está calmo, o homem está dócil, o homem está grudado em Jesus. Mas aí não acabou, teve um diálogo entre eles dois. E aí as pessoas foram embora, a curiosidade acabou, e de repente Jesus falou, bom, agora acabou, agora eu vou embora. Agora o que eu tinha que fazer aqui, eu vou voltar lá para Cafarnaum. Mas de repente quando Jesus entra no versículo 18, ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu e ordenou, vai para a tua casa, vai para os teus e anuncia tudo o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Teve um diálogo aqui. De repente ele vê Jesus entrando no barco. Ele fala, aqui eu não quero. Gente, eu fui liberto. Eu estou me sentindo super bem. Mas aquele padeiro, quando eu passava endemoniado, ele ria de mim. Aquele açougueiro ali, quando eu passava, ele falava, lá vai o doido, lá vai o doido, lá vai o violento. A minha família me deixou, me rejeitou. Sabe uma coisa? Eu quero algo novo. Aí você fala, eu quero algo novo. Eu quero longe de todas essas pessoas. Eu não quero viver mais aqui. Eu quero ir para outro lugar. Jesus olha para ele e fala, volta. E a palavra desse ano é para a gente voltar, né? Voltar para o mar que não estava para peixe, porque lá você vai ter cardume. E Jesus está falando para você como gadareno. Olha, você quer ser um comigo? Você vai ter que voltar para os lugares difíceis, onde você foi derrotado, onde você foi fracassado. Mas você não vai voltar de qualquer jeito, você vai voltar com a glória. Você vai voltar com a glória. Volta para a tua casa, leve a minha glória para a tua casa. Volta para a tua cidade e leve a minha glória para a tua cidade. Você quer a glória de Deus? Ele está falando, então vai, leva a glória para a tua casa, leva a glória para a tua vizinhança, leva a glória para onde você andar. Não é no lugar onde você quer ser conhecido, onde é mais fácil, é no lugar mais difícil. Às vezes eu pergunto, Deus, aqui no Rio de Janeiro, 21 anos, eu estou fazendo 21 anos de Rio de Janeiro, nunca tive refresco nesse lugar. Não estou falando de clima, não. Eu estou falando de luta. Eu nunca tive refresco neste lugar. Me manda, Senhor, para Israel. Me manda, Senhor, para São Paulo. Me manda, Senhor, para um lugar onde tem menos guerra. Aí Jesus olha para mim
e fala assim, mas eu te avisei, eu te falei que você estaria no Rio de Janeiro, no lugar, no momento mais difícil daquela cidade, você estaria ali em plena guerra, mas eu digo que a minha glória está sobre você, a glória de Deus está sobre você aqui no Rio de Janeiro, a glória de Deus está com você, você tem que ser só um com Ele, não é aquilo que você quer, é o que Ele quer, só que nós queremos fazer o que nós queremos, e Ele fala, aprende a me ouvir, porque quando eu falo que é alguma coisa difícil, você fala, não, isso é o diabo, isso é o diabo, isso não é Deus não, e Ele está falando, sou eu purinho. Aí o gadareno foi um com Jesus, ele não teve essa resposta, mas eu imagino ele dizendo assim, eu imagino esse diálogo, a lá Naira, eu imagino um diálogo assim, Jesus, não é o que eu queria ficar no barco, eu queria ir para Cafarnaum, recomeçar a minha vida, longe de tudo isso, mas o Senhor está falando para eu recomeçar onde eu tive meu problema, onde eu falhei, tudo bem, eu vou porque eu acredito que a tua glória está comigo, eu vou porque eu acredito que o Senhor, do mesmo jeito que o Senhor me transformou, o Senhor vai transformar lá em casa, eu vou Senhor, porque eu creio, eu não vou, o Senhor falou para eu voltar para a minha cidade, a cidade dele era Gadara, uma das 10, eram Decápolis, 10 cidades, Jesus mandou uma coisa, meu amado, quando você está cheio da glória de Deus, você faz muito mais do que Jesus falou para ele voltar para a casa dele, para a cidade dele, e está escrito que esse homem foi para todas as cidades, ele andou em 10 cidades, e aonde quer que ele fosse, o que está escrito? O que está escrito? Que as pessoas se admiravam, as pessoas ficaram, eu vou trazer isso para uma palavra que é a correta, as pessoas ficaram impactadas com a glória de Deus na vida daquele homem. Eu digo para você, é tempo, as pessoas estão fragilizadas, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão precisando ver Cristo vivo dentro de você, as pessoas precisam ver a unidade, você em Cristo, Cristo em você, você no Pai, o Pai em você, o Espírito Santo atuando através de você, e você passando pelos lugares e deixando vida e esperança por onde quer que você passe. Jesus disse, fica na Ilha do Governador, não é o bairro mais importante do Rio de Janeiro, não é o bairro mais rico do Rio de Janeiro, não é o bairro mais fácil do Rio de Janeiro, aqui é o lugar, quando eu cheguei aqui, disseram, aqui é lugar que igreja não cresce, igreja se divide. Quem é dessa época? Levanta a mão, pastor Osane, mais uns gatos pingados. Quando eu cheguei aqui, os pastores daqui disseram, aqui nenhuma igreja cresce, quando cresce e divide, existe algo na Ilha do Governador que tem que ser quebrado, porque não tem igreja grande, tudo morre, tudo divide, tudo acaba. Falei, puxa Deus, eu não podia ter colocado a gente num lugar mais facinho, não? Mas eu digo que a glória de Deus prevalece, os problemas vêm, as lutas vêm, Deus manda colocar um nome, que é uma luta, é uma guerra, unidade em Cristo. Eu sou um com Cristo, Cristo é um conosco. A menorá, ela só podia ter luz na menorá, porque ela era única. Tudo misturado, eram 7 braços, a menorá, o candelabro, como você quiser. Aí você fala, é a luz de qual braço que está iluminando? A luz dos 7 braços, e o Senhor está dizendo, olha, você sabia que você é o meu braço, você é a minha perna, você é os meus pés, eu quero dizer que você é a luz do mundo, mas você tem que ser um comigo, você insiste em ser um com a dor, um com a tristeza, um com a frustração, você tem que ser um comigo. Cristo em nós, é o versículo que eu mais tenho dito ultimamente, Cristo em nós, esperança da glória. Você pode dizer, Cristo em mim, esperança da glória. Fala de novo, Cristo em mim, esperança da glória. E esse homem,
simplesmente, a gente não tem tempo. Se eu continuaria a dizer, eu continuaria a ler para você que a próxima vez que Jesus vai para Decápolis, Jesus sai de Decápolis com um homem liberto. Esse foi o saldo da primeira viagem de Jesus para Decápolis. Segunda vez que Jesus volta para Decápolis, tem uma multidão, é só você continuar lendo os evangelhos, tem uma multidão esperando Jesus, querendo tocar em Jesus, querendo ver Jesus, querendo ouvir Jesus. Por que na segunda vez tinha uma multidão? Resultado de um homem, que era um com Cristo. Um homem, 10 cidades. É tão pouco o que ele pede para a gente. Ele está dizendo, seja um impacto hoje no teu bairro. Seja um impacto. Já pensou a gente em 10 cidades? Ele está dizendo, seja no teu bairro primeiro. Eu só quero isso. Eu só quero que você seja um comigo. Eu orei alto para você descobrir qual é o segredo do céu. Unidade. Qual é o segredo do reino dos céus aqui? Unidade. Nós precisamos ser um. Quando nós começamos a ficar divididos, acuados, isolados, quando nós caímos nessa armadilha, nós nos tornamos fracos, vulneráveis, e a glória de Deus não está em nós. Como foi que Moisés, Arão, quando Moisés e Arão e Uri estavam orando, eles eram uns com os outros, e Josué lá embaixo era um, e todo mundo conectado com o céu. O que aconteceu? Vitória. A vitória de Deus sobre a sua vida. Mas eu queria mostrar um outro homem que descobriu isso. E este homem está em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 7. 1 Coríntios 15, 7. Jesus morreu. Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, ele resolveu andar 40 dias sobre a terra, porque como está escrito em Mateus 26, ele mesmo tinha dito, gente, o negócio é o seguinte, quando fere o pastor, as ovelhas são, o que está escrito? Elas são dispersadas. Ele mesmo disse, olha, eu vou para a cruz, e cuidado, hein, porque quando fere o pastor, as ovelhas são dispersadas. Ele estava dizendo, quando fere o pastor, ele estava falando dele mesmo, e que eles ficariam diante dessa crise, porque a morte de Jesus gerou uma crise grande em todo mundo. Eles falaram, mas eu acreditei, eu achei que ele fosse o Filho de Deus, e ele não ressuscitou, porque deu amnésia geral, ninguém lembrou que ele tinha dito que seriam 3 dias, todo mundo teve amnésia, é assim. Na crise a gente sofre de amnésia, a gente não lembra. Será que você está lembrando? Sabe o texto-chave que você tem que ter na tua vida agora? É Joel capítulo 2. Joel capítulo 2 é o nosso time. Dias de escuridade, trombetas tocando em Sião, Deus convocando o seu exército, e ali o texto continua, e todo mundo tem que estar unido, jovens, velhos, crianças, todos unidos, e todos se humilhando diante de Deus, porque aí sim, a noiva sai do quarto, o noivo sai, se encontram, mas haverá restituição sobre a terra. É esse o timing que a gente está vivendo. Você está esquecendo, você está olhando para a dificuldade financeira, você está olhando para a dificuldade, e o Senhor falou, é tempo de restituição, é tempo de restituição de glória, é tempo de restituição financeira, porque a minha igreja tem que ir para os 4 cantos da terra. E não esquece que Joel capítulo 2 fecha com chave de ouro, e o meu espírito será derramado abundantemente sobre jovens, sobre idosos, sobre crianças, em nome de Jesus. Os jovens estão tinindo, hein? Eles estão tinindo. Vai vir fogo, vai descer fogo sobre eles, em nome de Jesus. Joel 2. Mais do que a notícia, tem que ser Joel 2 na tua vida. Aí Jesus disse, a crise da minha morte vai dispersar vocês. Uns vão ficar, como eu falei na última pregação, acuados lá no cenáculo. Uns vão ficar isolados, com medo de pôr o nariz para fora da casa. Alguma semelhança? Tá, não foi recado para ninguém não. Foi sim. Foi assim, você que está com medo, põe o nariz para fora da casa, em nome de Jesus, com toda a segurança, com todo o protocolo, mas não fique escravo do medo, porque Jesus te deu o espírito de liberdade, em nome de Jesus. Mas uns ficaram escravos do medo,
Outros começaram a andar na contramão, como os discípulos de Emaús, na contramão. Regrediu. E a crise trouxe isso também. Alguns regrediram, esfriaram, desanimaram. E outros, na verdade, nunca ficaram conectados com o céu. Você sabe o que aconteceu? É o que está escrito aqui. E em 1 Coríntios, capítulo 15, está escrito no versículo 4 que aquele que foi sepultado ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E está escrito que ele apareceu primeiro a Cefas, e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. De quem que eu quero falar aqui? De Tiago, não é de Pedro, não é dos 500, é de Tiago. Que Tiago é esse? Não é Pedro, Tiago, João, não é o Tiago, discípulo, que se tornou apóstolo. Este é o Tiago, que é o irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus. Jesus apareceu para ele. Mas qual foi a diferença? Ele viveu com Jesus 30 anos. Ele não viveu 33 anos, viveu 30 anos, porque Jesus, depois ele saiu de Nazaré, ele foi para Cafarnaum morar lá com Pedro. Mas ele viveu muito tempo com Jesus. Ele viveu sem ser um com Jesus. Ele dormia, você já pensou? Ele dormia e acordava com Jesus. Ele era uma pessoa comum. Jesus era extraordinário. Essa mistura faz com que o comum se torne extraordinário. Você sabia que a tua mistura com Jesus, comum mais extraordinário, dá extraordinário? O extraordinário de Deus em você. Você fica irreconhecível, porque é o extraordinário de Deus em você. As pessoas não conseguem te enxergar. Elas enxergam Cristo agindo através de você. Eu fico feliz quando eu vejo pessoas assim. Agora eu estava tentando lembrar quem foi. Eu hospedei, elas devem estar até vendo, que foram 2 ovelhas minhas em Maceió. Olha só, em Maceió, isso foi 25 anos atrás. E elas me conheceram há 25 anos atrás. Eu já era pastora, hein? Só que eu já era pastora, mas eu não, mesmo como pastora, a timidez sobressaía de uma forma incrível. Tem aqui a minha cunhada, Beth, que me conhece antes disso. Então, o que eu achei interessante é que quando elas chegaram lá em casa para se hospedar, elas falaram assim, me diz uma coisa, me diz como é que pode aquela pessoa se tornar essa pessoa que não tem timidez, que fala, você não podia ver câmera, você não podia ver nada, e agora você fala online, você fala na live, você está confortável, é isso que a gente fica. Mas Aninha, aí a Cláudia e a Aninha, mas ela parece que está confortável falando. Não era assim. O que aconteceu? Eu só digo uma coisa, que a mistura ordinário com extraordinário dá algo incompreensível. E eu digo que isso sim é Cristo em nós, esperança da glória. Eu falo, não sei, deu uma misturada aí, e aí Deus fez isso. De repente eu comecei a falar. Mas eu quero dizer para você que aquilo que você não consegue, meu Deus, com glória de Deus. O gadareno não conseguia amar, ele começou a amar. Ele não conseguia conviver em sociedade, ele começou a conviver em sociedade. Ele não conseguia falar, de repente ele foi o evangelista de 10 cidades. E Tiago, então? Tiago dormia e acordava com Jesus, mas não era um com Jesus, não era um. E ele conviveu com a glória e não foi transformado pela glória. Ele não se deixou ser tocado pela glória. Eu estou provando para você que não adianta você vir à igreja e não ser um com Cristo. Se você não mergulhar na intimidade, se você não mergulhar na intimidade, na oração, na adoração, na palavra, você vai continuar o mesmo. Você vai ser salvo por um triz. Mas isso se não perder, aí é outro assunto, nem vou entrar. Mas eu estou falando, vamos lá, vai ser salvo por um triz, mas você não vai ser lembrado pela glória de Deus em você. Você vai ser lembrado pelos teus defeitos, você vai ser lembrado pelas coisas que você
continua sendo o mesmo irritado, o mesmo rancoroso, o mesmo amargo, o mesmo violento, o mesmo tudo, o mesmo apático, a mesma pessoa que critica tudo, que critica a igreja, que critica líder. Eu digo que quando você mergulha na nuvem de glória, quando você é um com Cristo, todo mundo fica bonito. Para o gadareno, todo mundo era feio, por isso que ele queria, ir embora, dar no pé. Eu não quero ficar em Gadara, Jesus. Aqui todo mundo é feio, Jesus. Eu não quero ficar em Gadara. Mas aí Jesus falou, vai ficar em Gadara. Você vai ver beleza nessas pessoas. As pessoas vão ver beleza em você e você vai ver beleza nas pessoas. Meu querido, quando Tiago, Jesus voltou só para ter um encontro. E agora, Tiago? Agora olha no olho. Sou eu e você. Você viveu comigo e não me deixou te tocar. Você viveu comigo e não foi um comigo. É a tua última chance. Olha, eu quero que você seja a coluna da igreja primitiva, mas você precisa ser um comigo. É uma nova história, é um novo tempo na tua vida. Você tem que mergulhar em paixão em mim. Você tem que mergulhar e dizer, Senhor, me vira do avesso, ou melhor, me coloca do lado direito. Do avesso eu estou agora. Do avesso eu estou agora, porque sem mergulhar na tua presença, sem ser eu estou do lado do avesso. Você sabe que a gente vive ao contrário. Nós só começamos a viver direito quando nós nos tornamos um com Cristo. Então eu quero que você volte para João capítulo 17, o versículo 21. 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles. Você pode dizer, eu sou aquele. Ele orou por você. Ele orou, fica em pé com a sua Bíblia na mão. Ele orou por você. Ele queria te dar um presente. Ele queria dizer, eu não te deixei aqui no mundo para você viver uma vida sem graça. Você sabia que a vida dos discípulos, elas nunca foi monótona. E como apóstolos, meu Deus, que vida emocionante que eles tiveram. Problemas não faltavam, mas emoção também não faltava. Mas a glória de Deus também não faltava na vida deles. Aí Pedro vai e ele cura com a sombra. Chega no paralítico e diz, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu dou para você. Por que ele tinha essa segurança? Porque ele era um com a glória de Deus. Ele era um com Jesus. E Jesus diz, eu não oro só por estes, eu oro também por aqueles, e eu oro por aqueles, para que eles venham a crer em mim, a fim de que todos sejam um. Fala, eu quero ser um. Ele falou, eu quero que eles sejam um. Eu quero que eles sejam um, como eu sou contigo, Pai, como o Senhor é comigo, e eles têm que ser conosco. Eu quero ser um. Você não sabe aonde começa Jesus, aonde termina Jesus, aonde começa o Pai, é tudo tão misturado. Você já pensou quando as pessoas olharem para você e falar, não sei onde começa você, aonde começa Jesus, está tudo tão misturado, aonde termina você e começa Jesus? Não dá, está tudo tão emendado, está tudo tão como a menorá, 7 braços, uma única menorá, uma única luz. Que grande responsabilidade. Você é a luz. Você é luz do mundo. Um com Cristo. Deixa sua Bíblia agora. Deixa sua Bíblia no banco. Jesus disse, eu oro para que vocês sejam um. Um comigo e um com o Pai. Você pode fazer essa oração agora? Levanta as suas mãos. Eu vou começar a orar e eu quero que você faça a sua própria oração. Eu vou orar por você, eu vou orar por nós. Mas eu quero que neste momento de ministração, você possa se conectar agora com o trono da glória. Diga como Jacó, chega, basta, basta. Ele vive, eu vou atrás dele. Eu estou atrasado, eu tenho que correr. A frieza, o desânimo me deixou atrasado, eu vou correr. Jesus, eu quero te abraçar.
Jesus, nessa noite nós queremos te abraçar como gadareno. O gadareno primeiro se agarrou aos seus pés. Depois ele se agarrou, Senhor, ele se agarrou a ti e disse: não quero, não quero, não quero, eu quero ficar contigo. O Senhor disse: mas eu sou contigo, fica onde você está, faça aquilo que eu quero. Senhor, nós estamos aqui como igreja para dizer que sozinhos nós não chegamos a lugar nenhum, com o nosso próprio conhecimento. Senhor, não é por força nem por violência, mas é pelo teu Santo Espírito que nós vamos vencer. Nós precisamos ser um contigo. Jesus, nós queremos ser um. O Senhor orou há 2000 anos atrás. O Senhor nos ensinou o segredo da glória é a unidade comigo. Senhor, eu não quero ser um com a dor, eu não quero ser um com a tristeza, eu quero ser um contigo. Nós agarramos os teus pés nesta noite. Nós dizemos: não nos deixa, Senhor. Fica aqui essa noite. Fica conosco, Senhor. Não só essa noite. Eu quero acordar contigo. Eu quero dormir contigo. Eu quero andar contigo. Eu quero pensar contigo. Eu quero falar contigo. Eu quero, Senhor, a tua glória sobre a minha vida. Senhor, mais do que ouro, mais do que riqueza, mais do que poder, mais do que tudo, o que mais quero nessa vida é a tua glória. Eu quero a tua glória. Eu estou orando por mim. Eu não sei você. Eu quero que você peça por você. Eu estou pedindo por mim. Peça por você, fala: Senhor, dá um grito de desespero. Eu quero a tua glória. Eu quero a tua glória. Senhor, nós queremos a tua glória. Nós queremos ser um contigo, um só coração, uma só mente. Senhor, nós queremos ser seus pés aqui na terra. Nós queremos ser suas mãos aqui na terra. Nós queremos fazer a tua vontade. Nós queremos refletir a tua glória. Nós queremos amar com o teu amor. Nós queremos falar, Senhor, as tuas palavras. Nós queremos desesperadamente a tua glória. Nós queremos ser um contigo. Diz agora: Senhor Jesus, eu quero ser um. Eu quero ser um contigo. Você pode virar o seu rosto e dizer para o teu irmão: eu quero ser um contigo. A despeito de, eu sei que você tem problema, eu tenho problema, mas eu quero ser um até o dia do arrebatamento. Eu não desisto de você. Agora vira do outro lado e fala: eu não desisto de você, hein? Eu não desisto. Como líder, eu quero dizer que não desisto de vocês. Quero ser uma com vocês. Cristo em nós. Que pena que não pode dar mão. Oh, Jesus, não pode dar mão. Então vamos dar mão para Jesus. A gente não pode dar mão um para o outro, mas a gente pode dar mão para Ele, né? Então a Ana vai cantar e você dá a mão para Ele. Fala: Jesus, eu só posso agarrar agora na tua mão. Meu irmão não posso pegar, mas o Senhor eu posso segurar agora. Que a glória de Deus possa invadir, que você possa aplaudir o Deus da glória, sim. O Deus da glória, o Rei da glória. Que Deus extraordinário, que abra as janelas dos céus, que abra a cortina para a gente ouvir a sua oração, para a gente entender o segredo do reino. O segredo do reino é Cristo em você, você em Cristo, sermos um. Tiago, depois daquele encontro, nunca mais foi o mesmo. Gente, leia o livro de Atos. O homem foi transformado pela glória irreconhecível, simplesmente porque aí ele se tornou um com Cristo. Eu quero dizer que você vai levar para a tua casa a glória de Deus, assim como o gadareno. Se tem um desejo no meu coração, é que todos aqui tenham a experiência do gadareno. Que você possa voltar para o local onde você foi derrotado, para o local onde você foi envergonhado, mas agora cheio da glória de Deus. Que você possa amar pessoas difíceis, assim como o gadareno aprendeu a amar. E que você, o teu testemunho de ser um com Cristo, possa impactar não só o teu bairro, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cidades como o gadareno.
Essa é a unção daqueles que são impactados pela glória, em nome de Jesus. Senhor, eu quero dizer que nós vivemos dias em que nós precisamos de muitos milagres. Eu quero clamar, Senhor, o Senhor conhece o choro, o pranto. Se você tem uma dor, coloca agora diante de Deus, levanta a tua mão. Senhor, o Senhor conhece o choro, a dor e o pranto, Senhor, dentro das casas. Pessoas, Senhor, com o coração dilacerado, em nome de Jesus, eu clamo, Senhor, que a tua unção de milagre possa estar sobre essas pessoas. Senhor, que o teu toque possa estar agora, Senhor, transformando situações irreversíveis. Senhor, que a tua mão de poder, que a tua destra de poder possa quebrar cadeias, possa quebrar algemas. Senhor, que a tua unção possa de cura, possa entrar, Senhor, onde há enfermidade, Senhor, e nós declaramos cura em nome de Jesus. Senhor, eu quero dizer, muitos estão desesperados com a falta da provisão. Abre as janelas do céu, Senhor. Nós cremos no Deus de milagre, no Deus de provisão. Abre as janelas dos céus em nome de Jesus. Como é bom confiar no Deus da glória. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor nos ouve. Em ti, Senhor, nós somos um contigo. Que a tua graça, a tua glória, o teu poder, a tua misericórdia esteja sobre nós. Que o teu sangue preciosíssimo possa nos cobrir e nos blindar. Que o teu shalom, que é o que mais precisamos, possa estar guardando a nossa mente e o nosso coração, em nome de Jesus. Que a consolação do Espírito Santo e que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você, em nome de Jesus. Amém.